Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje daremos continuidade à parte 3 do estudo da hermenêutica constitucional. Antes, mencionar que na aula passada nós tivemos a oportunidade de verificar as características do método hermenêutico clássico, do científico espiritual e do tópico problemático. Dissemos aos senhores que o hermenêutico clássico resgata os métodos desenvolvidos por Savigny, que o científico espiritual utiliza valores subjacentes ao texto constitucional e justificamos no próprio preâmbulo da Constituição quando falamos sobre a proteção de Deus. Dissemos também que o preâmbulo serve para justificar uma série de questões constitucionais e que é importante a leitura dele, assim como é importante a leitura da Constituição mais de uma vez, como já tivemos oportunidade de repetir reiteradas vezes aos senhores. Ainda falamos do método tópico problemático. Dissemos que ele é utilizado para solucionar hard cases e dissemos das suas qualidades e defeitos. A crítica, o casuísmo ilimitado, que pode levar a problemas na interpretação, e qualidade, por exemplo, o preenchimento de lacunas, já que a característica principal é partir do problema para a norma e não o contrário, como teoricamente deve ser feito segundo a doutrina majoritária. Hoje daremos continuidade aos métodos de interpretação constitucional, começando o estudo da nossa parte 3 pelo método hermenêutico concretizador. É também um método aporético, ou seja, se baseia em um problema a ser resolvido, e tem como principal expoente Conrad Hess. Ele é concretizador na medida em que Conrad Hess considera concretizar a mesma coisa que aplicar. Essa é uma das principais características do método hermenêutico concretizador. Concretizador é igual a aplicação, concretizar é igual a aplicar dentro deste método hermenêutico. Interpretação e aplicação são uma coisa única. Isso permite, ou isso decorre, da afirmação anterior sobre concretização e aplicação da norma. Só se interpreta uma norma quando temos um problema a ser resolvido. Veja, ele não quer aqui que se busque interpretações desnecessárias, mas, diante de um problema, faz-se necessário interpretar uma determinada norma para solucionar esse problema existente. Dessa forma, trabalha com um tripé: problema, norma e pré-compreensão. Veja, a pré-compreensão e as ideologias de que falamos aulas anteriores é fundamental, tanto que aqui no método hermenêutico concretizador ele constitui um dos tripés do desenvolvimento desse método ou da aplicação desse método. É muito difícil conhecer uma interpretação sem que haja uma pré-compreensão do intérprete. E é claro que naquela interpretação ele vai carregar as suas ideologias e pré-compreensões. Aqui nós falamos em círculo fechado de intérpretes constitucionais e a crítica é o próprio enfraquecimento da Constituição e a quebra da unidade. Importante, círculo fechado de intérpretes constitucionais. O método hermenêutico clássico quer que a interpretação fique restrita a um determinado número de pessoas, como, por exemplo, os tribunais superiores, os juízes, e que essa interpretação não possa ser feita por todas as pessoas que vivem a Constituição. Isso é uma crítica que é feita, já que a Constituição deve ser interpretada não só, segundo a doutrina mais moderna, deve ser interpretada não só quando ela é elaborada, mas também quando ela é aplicada, e que cada geração tem direito de viver a Constituição de acordo com a época em que ela é aplicada. Vamos então para o próximo método hermenêutico, o quinto método, que é o método normativo estruturante. Ele é um método concretista na medida em que busca concretizar a interpretação constitucional, concretizar as normas constitucionais. Ele tem como principal expoente Frederick Miller e estabelece uma estrutura para a concretização da norma constitucional. Ele constrói uma estrutura para que a norma constitucional possa ser concretizada. Para a construção dessa estrutura, para a concretização deste método, faz uso de diversos elementos metodológicos, dogmáticos, teóricos e de política constitucional. O que é isso? O que seriam esses elementos utilizados para formar, para estruturar essa interpretação? Metodológicos, composto pelos princípios interpretativos, dogmáticos, os aspectos doutrinários,
teóricos, o pós-positivismo, e de política constitucional, os resultados das decisões judiciais, por exemplo. Aqui, a crítica é a quebra da unidade constitucional. Já que se utiliza de todos esses métodos, de todos esses elementos, ele pode ocorrer a quebra da unidade constitucional, princípio esse que vocês já tiveram oportunidade de estudar quando falamos dos princípios constitucionais. E, por fim, nós temos o sexto método, que é o método concretista da Constituição Aberta. Ele tem como principal expoente Peter Harbelin e diz basicamente que todos os indivíduos de uma mesma sociedade devem interpretar a Constituição. Ele é ligado à ideia de democracia e a crítica é o alargamento excessivo do número de intérpretes. Vamos entender então esse método concretista da Constituição Aberta. Peter Harbelin tem um livro, Sociedade Aberta dos Intérpretes Constitucionais. E segundo ele, a doutrina mais moderna, todo indivíduo que vive dentro de uma determinada sociedade tem o direito de interpretar a Constituição e que cada geração tem o direito de viver a Constituição de acordo com as características de cada geração e não levando em consideração apenas a época em que ela foi elaborada. Dessa forma, eu amplio a possibilidade de interpretação e eu amplio a possibilidade dando possibilidade a várias pessoas interpretar. Eu amplio o rol de intérpretes constitucionais. E daí, a característica principal, que é uma virtude, que é ao mesmo tempo uma falha, ou por assim dizer, ou uma crítica feita por parte da doutrina. Virtude porque eu permito que uma série de pessoas possam fazer o exercício da hermenêutica constitucional e interpretar aquela norma. A crítica é que eu faço um alargamento excessivo do número de intérpretes, permitindo que pessoas que não teriam condições de interpretar realizem o exercício de interpretação constitucional. É, sem sombra de dúvidas, um método bastante avançado e que vem sendo cobrado constantemente nos concursos públicos, tendo como principal expoente Peter Harbelin. Dando continuidade, nós podemos falar aqui de uma última questão envolvendo a hermenêutica constitucional, a diferença entre interpretativismo e não interpretativismo. Professor, qual a importância dessa diferenciação? É importante para verificar como vem sendo feita a interpretação constitucional ou o valor que vem sendo dado a essa interpretação constitucional. Quando falamos de interpretativismo, falamos de uma doutrina mais conservadora, que diz que a Constituição deve ser interpretada levando em consideração o momento em que foi feito, sem que haja um avanço. É uma doutrina que restringe a interpretação constitucional. Já o não interpretativismo, ele, pelo contrário, busca o avanço na interpretação, ou seja, permite que a interpretação possa ser feita por sujeitos diversos, cada geração vivendo à sua maneira, ou seja, uma doutrina muito mais avançada quando se fala em interpretação constitucional. É muito difícil cair isso em prova, já caiu, mas é difícil, mas eu trouxe aqui para os senhores para entender que pode ser uma pegadinha no concurso. O interpretativismo é uma doutrina mais conservadora, que restringe os aspectos de interpretação constitucional, e o não interpretativismo é, por sua vez, uma doutrina mais avançada, que amplia o leque de interpretação, que traz novos dogmas para que a interpretação possa ser realizada. Nós temos aqui mais um livro da coleção Mini Resumos à disposição dos senhores. Os meus contatos, meu e-mail, meu Twitter, meu Facebook. Espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, enviem para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.